Basicamente é o seguinte, eu tenho essa zona que estou agora a selecionar o tema da aula. Nós temos o tema Introdução ao Microsoft Word e o nosso sumário para essa aula, que vai ser a primeira aula do nosso grupo de aula que faremos, é identificar o idioma do teclado com a ajuda da tabela de atalhos. Essa tabela de atalhos foi fornecida no manual que temos. Quem baixar, todo mundo vai ter que baixar o manual para poder acompanhar, porque eu não vou apresentar nesses lives o manual. Baixa o manual, lá no fundo, na última página, tem o ponto 13, vai visualizar uma tabela com 3 colunas. Nessas 3 colunas nós temos vários atalhos frequentes do Microsoft Word. Ok? O que são atalhos? Atalhos são combinações de teclas que nós podemos usar para manipularmos ou editarmos alguma coisa. Por exemplo, para eu negritar o texto no Microsoft Word, eu tenho que selecionar inicialmente o texto, ok? E depois usar a ferramenta que serve para negritar. Se acompanharem, infelizmente para essa aula o meu ícone do mouse ainda está branco, mas eu vou já mudar a cor para uma cor mais visível. Se acompanhares o rato, há um ícone onde eu agora estou a posicionar o mouse, que é a letra N. Essa letra N abriu aqui uma caixa de diálogo que diz negrito, Ctrl mais N. Então, Ctrl mais N serve para negritar. Então, quando nós falamos teclas de atalhos ou comandos de atalhos, estamos a nos referir exatamente a isso. Nesse caso, se eu usar a combinação que vou usar agora, Ctrl, pressiona a tecla do teclado, Ctrl, mais a letra N, o que acontece com o texto que eu selecionei? Onde está escrito da tabela de atalhos. Fazendo agora, o texto fica menos forte, ok? Portanto, ele não está negritado. Quando nós falamos negritado, ele fica mais vivo, ok? Fica mais grosso e mais negro. Então, eu vou voltar a deixar o texto negritado. Clico Ctrl mais N. Aí isso é que nós chamamos teclas de atalho ou combinação de Ctrl mais N, ok? Seria mais ou menos isso, que seria uma combinação ou uma tecla, combinação de teclas para negritarmos o texto, ok? Passando agora ao que nós queríamos fazer na última página do manual nós temos uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna nós temos opção A, teclado americano. Isso é conjunto de teclas ou de atalhos do Microsoft Word para teclado em inglês. A opção B, teclado português de Portugal. Temos ali um conjunto de atalhos frequentes usados no Microsoft Word para quem tem o seu idioma do teclado configurado em português de Portugal. Opção C é um conjunto de teclas ou um conjunto de atalhos usados frequentemente no Microsoft Word para quem tem o seu teclado configurado no idioma português de Brasil. A questão é, como é que eu sei em que idioma está configurado o meu teclado? Bom, usando essa ferramenta, existe outra maneira de fazer, que é ir ao menu idioma, ao menu rever, creio, exato, sim, em rever, depois tens a opção idioma e consegues ver o teu idioma, mas eu quero mostrar outra forma é usando as teclas ou a tabela que nós oferecemos aqui na última página do manual, que é a tabela de atalhos. Então, eu tenho opção A, que é americano, opção B, português de Portugal, opção C, português de Brasil. Em qual das opções eu me encontro? Vou usar os atalhos que são apresentados na tabela
em cada idioma, ou seleciono um único idioma e testo para ver se vai funcionar. Se funcionar, então esse é o idioma que eu tenho configurado no meu teclado. Eu vou selecionar, por exemplo, o idioma, a opção C, que é teclado brasileiro. Se eu usar uma combinação aqui, por exemplo, a combinação Ctrl mais E, ok? Que é Ctrl mais letra E. Se eu usar essa combinação, o que acontece com o meu texto? Bom, vamos supor que... a outra coisa que eu vou mostrar aqui. No Microsoft Word, nós podemos adicionar texto ao nosso documento de forma aleatória. Por exemplo, para não escrever muito texto agora, eu posso usar um atalho para que apareça texto agora no meu ecrã. Esse atalho é o seguinte: igual random, ok? Se eu fizer Enter, não acontece nada. Se eu abrir parênteses, ok? E fizer Enter, veja, surge esse texto de forma aleatória. Logo, eu não tinha texto no Microsoft Word, agora tenho texto, ok? Mas pronto. Para não ter muito texto, reparem, para não ter muito texto, são 2 páginas e eu quero pouco texto, vou definir quantas linhas e quantas frases eu quero, ou quantos parágrafos e quantas frases. Vamos supor, eu escrevo 1,2 e faço Enter. Portanto, nós temos aqui um parágrafo e 2 frases. Se repararem, o vídeo é uma forma poderosa de provar o seu ponto de vista. Ponto. Isso é uma frase. Quando clica em vídeo online, pode colar o código incorporado para o vídeo que quer adicionar. Ponto. Outra frase. Logo são 2 frases e um parágrafo. Ok? Recapitulando, eu escrevo random, um parágrafo e 2 frases. Ok? Mas eu posso escrever 2 parágrafos, ou melhor, 3 parágrafos com 2 frases. E se fizer Enter, olha, temos um parágrafo, 2 parágrafos e 3 parágrafos, ok? Portanto, no meu caso, eu quero um parágrafo com 2 frases. Pronto. Para dar um exemplo, se eu vou usar o Ctrl mais E, para tentar ver, e eu tirei esse comando da lista de comandos na coluna de idioma português do Brasil, e eu quero ver, quero confirmar se meu idioma é português do Brasil, então vou fazer agora o uso desse comando, Ctrl mais E. Usando agora, reparem o que acontece com esse meu texto. Olha, o texto foi mandado ou alinhado para a esquerda. Agora eu volto nos atalhos, na minha tabela, Português do Brasil, Ctrl E, está a dizer que é uma ferramenta para centralizar o texto. Mas o que aconteceu agora aqui, em vez de centralizar o texto, ele foi alinhado para a esquerda. Ok? Então, vou olhar na outra tabela, na tabela de Português de Portugal. O que me dá se eu usar a ferramenta Ctrl E? Em Português de Portugal diz alinhar o texto à esquerda. Logo, alinhar o texto à esquerda, ou a ferramenta Ctrl mais E, funciona no meu computador, o que quer dizer que eu estou a usar o idioma português de Portugal, ou de Portugal. Agora,
Um teste pode não ser suficiente. Vou usar uma outra ferramenta para ver, para confirmar se estou mesmo no idioma português de Portugal. Eu vou olhar para a minha coluna de português de Portugal e vou testar a ferramenta Ctrl mais I, ok? Ctrl mais I. Ctrl mais Y, desculpa. Ctrl mais Y. Repare o que acontece com esse meu texto. Vou fazer agora Ctrl mais Y. Ora, usando o comando Ctrl mais Y, o meu texto fica alinhado ao centro. Portanto, eu tenho aqui duas confirmações ou duas coisas que me fazem afirmar que o meu idioma, o idioma do meu teclado nesse computador que estou a usar é português de Portugal. Por quê? Porque eu usei o comando Ctrl mais E e ele centralizou ou mandou o texto, alinhou o texto à esquerda. Depois voltei a usar o comando, usei o comando Ctrl mais Y e ele centralizou o texto. Agora, o que me garante que no português de Brasil não funcionaria da mesma forma? Olha, vou usar exatamente os mesmos comandos. Ctrl mais E, o que me dá no português do Brasil? Diz centralizar o texto. Se o texto já está centralizado, então ao fazer Ctrl mais E, nada pode acontecer. Vou fazer agora Ctrl mais E. Fazendo, aconteceu alguma coisa. O texto foi para a esquerda, ficou alinhado à esquerda, o que me diz que realmente estou no português de Portugal e não de Brasil, porque no Brasil o texto devia ter ido ao centro. Vou usar o Ctrl mais Y para ver o que acontece. Eu uso o Ctrl mais Y agora. O texto foi ao centro. Logo, está-me a acontecer o inverso. Bom, deu para ver que usando Ctrl mais E, assim como Ctrl mais Y, nós vamos ver o computador a reagir como esperado na coluna do teclado português. Desta forma, eu acabei de identificar que o idioma que estou a usar neste computador é português de Portugal para a ferramenta do Microsoft Office, especialmente o Microsoft Word. Portanto, esta é a nossa primeira aula. Nós terminamos aqui. Espero ter sido claro. Continuem a exercitar, olhem para a tabela e façam o exercício para ver se também conseguem, ali em casa, identificar o idioma do vosso teclado usando a tabela de atalhos que eu ofereço ou mostro no manual. Se tiver dificuldades, deixe um comentário para que eu depois esclareça, respondendo o teu comentário ou gravando um outro vídeo. Até a próxima aula.